Olá, pessoal, professora Fernanda aqui de novo. E hoje, né, a partir de hoje, a gente vai entrar aí nos nossos pronomes, tá? Então, a gente vai... Não vamos fechar todos agora, porque para os pronomes interrogativos, para os pronomes relativos, eu vou colocar ali primeiro, antes da gente ir para eles, eu vou colocar um pouco de verbos e aí depois a gente volta para os pronomes. Aí só fica faltando lá os relativos e os interrogativos, tá? Mas agora a gente vai fazer uma carreirinha de pronomes aí. Bom, então vamos primeiro definir, né, o que são esses pronomes. Olha lá. Pronouns, tá? A gente vai achar ali como pronouns. Pronome é a classe de palavras que modifica, substitui ou retoma um substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, tá? Os pronomes nos ajudam a evitar repetições desnecessárias na fala e na escrita. Então, olha lá. Eu coloquei aqui um exemplo, uma frase aí de exemplo, tá? Então, eu tenho aqui essa frase. I like Tonya, tá? Então, eu gosto da Tonya. Tonya is my friend, tá? Então, olha só aqui nessa primeira frase. I like Tonya, tá? Eu gosto da Tonya, tá? Então, aqui meu pronome é eu. Olha lá, essa próxima frase. Tonya is my friend. Então, a Tonya é minha amiga, tá? Então, aqui, ó, no Tonya, eu poderia substituir esse nome, tá? Por she, que significa ela. E ao invés de eu falar Tonya is my friend, a Tonya é minha amiga, eu colocar, ó, she is my friend, ela é minha amiga, tá? E aí eu evitaria essa repetição de ficar falando I like Tonya, Tonya is my friend. Eu poderia simplesmente colocar I like Tonya, she, tira esse Tonya aqui, né? Então, she is my friend. E aí eu já evito ficar falando Tonya, 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 tá? Então, olha lá. Vamos voltar ali no significado, porque agora já vai ficar mais claro a nossa leitura, tá? Então, olha lá. Pronome é a classe de palavras que modifica, substitui ou retoma um substantivo, tá? Então, vamos parar por aí, tá? Olha aqui. Essa parte que eu falei e até eu sublinhei aí na definição, que é substitui, tá? É muito importante. Por quê? Olha só, aqui eu substituí, né, esse noun, que em inglês a gente coloca substantivo, né, o noun. Então, eu substituí esse substantivo pelo meu pronome she, tá? Então, a gente faz, realmente para isso que a gente usa ali o pronome, tá? Pra gente substituir, evitar a repetição. Ó, os pronomes nos ajudam a evitar repetições, ó, para evitar de eu falar Tonya, 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 desnecessárias na fala e na escrita, ok? Então, bom, já entendi mais ou menos ali o que é um pronome. Vamos seguir. Agora aqui, a gente tem os personal pronouns, tá? Vamos agora para os personal pronouns, definir isso aí. Ó, personal pronouns. Os pronomes pessoais referem-se a pessoas, lugares ou objetos específicos e são subdivididos em, tá? Então, essa parte, o que é a parte que é mais importante aqui pra gente? A subdivisão aí desses personal pronouns, os pronomes pessoais. A gente tem pronomes pessoais do caso reto, tá? E pronomes pessoais do caso oblíquo. Em inglês, a gente vai conhecer eles aqui, ó, como subject, pronoun, tá? Pronome seria o pronome sujeito, tá? É aquele pronome, ele é sujeito, é aquele que pratica o verbo. Ele pratica a ação, ele pratica o verbo. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Que aqui a gente tem que são os nossos object pronouns, tá? Vou colocar pronouns também. Os object pronouns. Ó, eles são os pronomes objeto, tá? Então, o que acontece? Eles sofrem a ação do verbo, tá? Vamos ver isso bem separadinho, tá? Vou fazer um tópico só de subject pronouns, pronomes pessoais de caso reto, object pronouns, pronomes pessoais de caso oblíquo, que vai ficar bem mais fácil. Então, olha lá, vamos começar aí pelos meus subject pronouns, caso reto. Quais são eles?
Então, nós temos aqui, ó, eu, tá? Foi que a gente usou lá, I like Tonya, né? Então, eu gosto da Tonya. He, ele, tá? She, ela, que eu também usei lá na Tonya, para eu evitar a repetição, Tonya, eu coloquei she is my friend. Poderia ter deixado Tonya is my friend? Poderia, mas aqui eu usei, ó, o she, ela é minha amiga. O it, tá? Eu coloquei aqui coisa ou ponto de interrogação, tá? Mas numa tradução, eu poderia traduzir como ele, ela, eu poderia traduzir como isso, esse, este, esta, tá? O it, ele me abre para várias traduções, só que eu só vou poder usar o it para me referir a objetos, tá? Então, eu posso falar bem assim, esse é o meu computador, e vou falar assim, ó, ele está quebrado. Pô, tô falando de computador. Meu computador é uma coisa, né? Igual eu coloquei aqui, ó, coisa. Então, quando eu falar ele está quebrado, eu vou colocar aqui, ó, it is broken, tá? Ou então, it is not working, não tá funcionando, tá? Mas aqui eu vou colocar it's broken mesmo. Então, quando eu falei do meu computador, apesar de eu traduzir como ele está quebrado, eu não vou usar he. He eu vou usar para pessoas, tá? O it, quando eu falo de uma coisa, que no caso é o meu computador, aí sim, tô falando de uma coisa, então eu vou usar o it, tá? Mesmo que minha tradução seja he. Mesmo que a tradução seja ele, desculpa. Então, olha lá, são os pronomes que dizem... continuando, né? Nem continuei aqui. We, né? Nós. You, você ou vocês, tá? Eu coloquei aqui o you junto com os plurais para ficar mais didático, porque na hora da gente conjugar, mesmo se eu estiver falando de você, de singular, o you vai ter conjugação de plural, tá? Então, vou deixar ele aqui junto com os plurais só para ficar mais didático. Então, nós temos you, we, nós. You, você, no singular, vocês, no plural, tá? E they, que a gente vai usar eles, elas e para coisas. Então, se eu estiver falando de duas meninas, elas estão aqui, tá? Vou usar o quê? Pô, tô falando de pessoa, they, tá? Eu vou colocar lá. They are here, tá? As meninas estão aqui, elas estão aqui. They are here, tá? Só que eu também uso para coisas. Então, se eu estiver falando dos meus computadores, eu quero dizer que os meus computadores estão quebrados. Então, também vou usar o they, tá? Mas você não falou que tinha que usar it? Falei, se era uma coisa no singular. Agora, se você está falando de coisa no plural, aí vai ser they, tá? Então, vou colocar aqui que meus computadores estão quebrados. They are broken. Ok? Então, o they, ele vai servir tanto para pessoas quanto para coisas. O it, não. O it você só vai usar para coisa, tá? Salvo se você não souber o sexo de uma pessoa, de um... bebê também é pessoa, né? Mas assim, você olhou uma pessoa, você não tá muito certa se é homem, se é mulher. Você olhou um bebê, o bebê é tudo igual, né? Então você não sabe muito bem se é homem, se é mulher, você pode usar it, tá? Pro bebê. Então, você usou para uma pessoa? Sim, no caso que eu não saiba o sexo. Então, vou perguntar, ó. Is it a boy or a girl? Tá? Tô vendo o bebezinho ali no carrinho. Não sei o que é. Posso perguntar, isso ele é menino ou menina, né? Isso, é menino ou menina, tá? Não tô usando pejorativamente, tá? Vou falar it mesmo, porque eu não sei se é he ou se é she, ok? Então, são esses aí os nossos subject pronouns, tá? Nosso pronome sujeito. E outra coisa bem importante é essa informação aqui, ó. Que eles são os pronomes que desempenham papel de sujeito. Então, eu sempre vou usar um subject pronoun quando esta pessoa ou esta coisa estiver praticando o verbo, tá? Praticando a ação. Por isso até que ele se chama de sujeito. Então, vamos lá, ó. Essa primeira frase aqui, ó. I like Susan.
Então, eu gosto da Susan. Igual, gosto, o verbo aqui, gostar, tá? Quem que tá praticando o verbo? Eu, ok? Então, vou usar um subject pronoun, tá? Por que eu tô falando que isso é importante? Porque quando a gente for ver ali, ó, o object pronoun, quando a gente for ver o possessive pronoun, possessive adjective, eles vão desempenhar funções diferentes, tá? Então, é por isso que é importante a gente saber subject pronoun, pronome sujeito, é aquele que pratica o verbo. Outro exemplo, she loves chocolate. Então, ela ama chocolate, tá? Olha o verbo aqui, o verbo é amar. Quem ama chocolate? Ela. Então, ela ama, ela tá praticando o verbo. Vou usar um desses aqui, né? Se for ela, se for ele, não importa, tá? Mas aí eu vou usar um desses aqui porque está praticando a ação, ok? Então, bem tranquilo, bem simples, difícil mesmo é a questão, né? Para entender, a gente entende tudo. Mas vamos lá. Olha lá, uma questão aqui, uma simples, pra gente começar sem susto, tá? Então, olha lá, Sarah and I are close friends. Então, a Sarah e eu somos amigas próximas, tá? E aí, eu quero que você substitua o que está sublinhado aqui, Sarah e eu, por um desses meus pronomes pessoais aqui, meus pronomes, o subject, pronouns, pronome sujeito, tá? Qual que caberia aí, ó? Sarah e eu, tá? Sarah, se fosse só a Sarah, seria she, ela, né? Se fosse eu, ia ficar só eu mesmo. Agora é Sarah e eu, que somos nós, né? Vamos dar uma voltadinha lá, vamos ver qual que é um nós. Aqui, ó. Nós, você tá falando de Sarah e eu, né? Nós. Então, nós é o we, tá? Então, quando a gente for lá, vamos marcar. We are close friends. Sarah e eu somos amigas próximas, nós somos amigas próximas, ok? Segundo, olha lá, the bank is full, tá? O banco tá cheio. O banco, quando você vai pensar assim, pô, em português, eu substituí esse banco por quê? Ele tá cheio, né? Eu não vou lá não, ele tá cheio. Tá? A gente falaria assim, né? Só que lembra que no inglês a gente não pode usar o ele lá, o he, aqui ó, o he para coisa, tá? Então, se eu tenho uma coisa no singular, eu vou usar it. E aí, se eu tenho coisas no plural, vai ser they. Como lá, the bank, não é the banks, é the bank, singular, o que eu vou usar para coisa é o it, ok? Então, the bank is full, it is full, tá? Eu substituo ali o the bank por it. Seguindo. Olha lá, aí vamos já começar a piorar um pouquinho, né? Olha lá, and Joey Potter looked at her friend Dawson Leary and smiled sadly. Então, a Joey Potter olhou para o seu amigo Dawson Leary e sorriu tristemente. The underlined expression could be substituted by. Achei que fosse mais difícil, mas é só um texto, não é tão difícil assim não. Então ali a gente tem Joey Potter. Presta atenção aqui em tudo, tá? Então a gente tem Joey Potter. Aí você pôr Joey, parece um nome, você pode até se confundir se é um nome de homem ou de mulher, tá? Já vou aqui deixar claro pra vocês que se eu quisesse falar homem, seria Joe, tá? Mulher, Joey, ok? Então, aqui, vou adiantar que é um nome feminino, tá? Mas se você ali, pô, não conseguir identificar, vamos identificar de outra forma, tá? Então, segue aqui a leitura comigo. Joey Potter looked at her friend, Dawson Leary. Então, ó, olhou para o amigo dela, Dawson Leary, e sorriu tristemente. Tá? Então, por causa desse dela aqui, ó, a Joey Potter olhou para o amigo dela, a gente sabe que a Joey é uma menina, ok? Então, para meninas a gente usa it, não, it é para coisa, e quando eu não sei o sexo, aqui tá bem claro que eu sei o sexo, porque eu coloquei her, tá? They é eles, elas e coisas, no plural. Não é uma menina só que eu tô falando. She, ela. Sim, essa é a minha resposta, tá? Já vou colocar aqui, mas vamos analisar as outras. Próximo, we, nós,
tá? Não é o caso também, tô falando de uma menina só, não vai ser nós. E he, ele, é que eu uso pra homem, tá? Então, minha resposta, she. Mais um aqui, que era partezinha de um texto também. De repente, o texto passado, que eu coloquei ali da Joey Potter, quem já fez mais prova aí de concurso vai se lembrar desse texto aí, tá? Agora, vamos aqui para um pedacinho de outro texto, ó. In, tá? Então, foi uma coisa que eu tirei ali do texto que estava ali em cima. Não trouxe aqui, senão fica muita coisa pra gente ler, né? The two teenagers, então, os dois adolescentes, had problems. Então, os dois adolescentes tinham problemas. The underlined expression, então a expressão sublinhada, could be substituted by. Então, poderia ser substituída por. Ó, the two teenagers, os dois adolescentes. Eles, elas, tá? Pode ser os dois adolescentes, as duas adolescentes, tá? Então, eu vou usar eles ou elas. Aqui, ó. Eles ou elas. Plural. Qual que a gente usa para plural? Aí, they. Letra E é a nossa resposta, tá? He, se eu estivesse falando de uma pessoa do sexo masculino. She, uma pessoa do sexo feminino. It, coisa. Ou, se eu não conseguisse identificar o sexo, mesmo assim, se estivesse no singular, tá? Não é o caso aqui que eu tenho the two teenagers. E we, nós, tá? Então, they aqui é a minha resposta. Agora vamos para, já vimos aqui os subject pronouns, são aqueles que praticam o verbo, né? Praticam a ação. Agora a gente vai para os object pronouns, tá? Aqueles que sofrem a ação do verbo. E eles mudam a forma que eles são escritos, esses pronomes? Sim, eles mudam. Então vamos lá. Olha lá. Os object pronouns são usados depois do verbo ou de uma preposição como objeto. Eles são os objetos da ação. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Lembra lá que eu tinha I para falar eu? Eu tenho me também para falar eu, tá? O significado vai ser, para todos aqui vai ser bem similar, tá? A diferença é, quando eu estiver praticando a ação, eu vou colocar I like. E quando eu estiver sofrendo a ação, que eu quero falar assim, vou pegar a Tônia, que a gente já conheceu ali, a Tônia. A Tônia gosta de mim, tá? Aí eu vou usar esse desse lado aqui, tá? Vou até dar esse exemplo, vai ficar mais fácil da gente visualizar. Olha lá. Tônia likes, então a Tônia gosta de mim. Tônia likes me, tá? Então, quem gosta é a Tônia. Eu vou sofrer a ação desse verbo, tá? Eu vou sofrer a ação da Tônia gostar de mim. Então, eu vou usar aqui um object pronoun. Vamos ver os outros. Então, já tenho aqui o I, fica me, né? Seguindo. He, ele, tá? Então, olha lá. Him também vai ser ele. Se eu colocar aqui a mesma frase que eu coloquei ali em cima, falar que a Tônia gosta dele. Então, olha lá. Tônia likes him. Tá? A Tônia gosta. Ah, mas professora, nunca vou achar ali Tônia likes he, por exemplo? Não posso achar porque... Opa, que eu errei, hein? Coloquei o like, só é likes. Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tônia likes he. Eu nunca vou achar assim porque he é ele. Então, pode ser? Tá, he é ele quando tá praticando a ação. Quando tá sofrendo a ação, vai ser him, tá? A Tônia, aqui no caso dessa frase, Tônia likes him, é a Tônia que tá gostando. E ele tá sofrendo a ação da Tônia, ele gostar dele, tá? Então, vai ser object pronoun. Não posso usar o he, tá? Seguindo. Temos aqui, ó, she, que era ela. Agora, para object pronoun, vai ser her. Então, se eu fosse substituir aqui e falar que a Tônia gosta dela, Tônia likes her, tá? It, né, que lá eu usava para isso, esse, essa, este, esta, tá? E posso também traduzir como ele, como ela, mas sempre me referindo a coisa ou quando eu não souber o sexo da pessoa. Então, olha lá, it. Vou colocar assim que a Tônia, ela gosta de sorvete. É uma coisa, né? E aí eu vou substituir o sorvete por it, tá? E aí ficaria da mesma forma aqui, ó. Tônia likes
it, tá? Ela gosta disso. We, nós, para object pronoun, us. Então, a Tônia gosta da gente, né? Ó, Tônia likes us, tá? You, a Tônia gosta de você, ela gosta de vocês. O you ficou tranquilo, porque o you é a mesma coisa quando ele vai praticar o verbo e quando ele vai sofrer ação, tá? A pegadinha que você pode encontrar numa questão de concurso é se ele pegar esse you, quando ele está lá na frente, praticando a ação, e sublinhar e perguntar, isso aqui é um object pronoun, é um subject pronoun, é um demonstrative pronoun, e te dá várias opções ali para você escolher que tipo de pronome que é esse, tá? Então, essa pegadinha que pode acontecer. Ou ele colocar um you lá no final da frase, colocar assim, ó, Tonya likes you, né? A Tônia gosta de você. E aí, sublinhar esse you e perguntar assim, e aí, esse you aí é o quê? É um object pronoun? É um subject pronoun? Aí, ó, Tônia likes you. A Tônia gosta de você, então é um object pronoun, tá? A gente vai marcar lá no object pronoun. O último, they. They que vai ser eles, elas e coisas, quando estiver no plural, tá? Them. Então, quero falar assim que a Tônia gosta daquelas meninas. Tônia likes them, ok? Então, tranquilo. Agora, uns exemplos aqui, ó. You can tell John. Então, você pode contar para o John, tá? Aí, eu tenho que substituir esse John aqui por algum pronome que eu já aprendi. Qual que vai ser, né? Ó, quem que pode contar para o John? Você. Você pode contar para o John. E o John vai sofrer a ação, ele vai ser o objeto da ação. Por isso que a gente vai procurar o nosso pronome, já que eu quero um pronome objeto, né? Aqui desse ladinho. Então, você pode falar para o John, você pode falar para ele, him, ok? Olha lá esse outro exemplo aqui, ó. Get my book, please. Então, pegue meu livro, por favor. Ó, aqui, o pronome sujeito, ele já está oculto ali, ó. Eu não tenho. Quem que vai pegar esse meu livro? Tá? Quem que vai pegar esse meu livro? Já que eu estou falando, já começa com o verbo, ó, pegue meu livro. Você, pegue meu livro. O pronome aqui, que está oculto, é o you. Então, quem que vai praticar a ação de pegar meu livro é você, tá? E vai pegar o quê? O meu livro. Tá? Olha aí que o meu livro, que vai ser o objeto, tá? Então, vamos lá, o meu livro é o objeto. Eu sei que livro é coisa. É plural? Não, é singular, é um livro só. Então, it, ó. Get it, please. Get it, please. Ok? Bora. Agora, vamos lá, vamos praticar, né? Temos os exercícios. I'll call Leticia. I'll call Leticia, então vou ligar para Leticia para convidar para a minha festa de aniversário no sábado, ok? Então, eu vou ligar para a Letícia para convidar quem? Se eu vou ligar para a Letícia, eu vou convidar ela, né? Então, vamos lá. Ela. Qual ela? Eu acho que aqui só tem um ela, né? Eu já ia falar qual que é o ela que eu vou usar? Her, tá? Só tem um ela aqui. Agora, imagina lá se eu tenho uma alternativa aqui, F. E a minha alternativa F é she. Poderia usar? Então, eu vou ligar para a Letícia para convidar ela e eu vou colocar to invite she. Não posso, né? Porque o she, ele pratica a ação. E aqui, quem que está praticando a ação sou eu. Eu que vou ligar a Letícia, eu que vou convidar ela, tá? Ela vai sofrer a ação, então eu uso her e não she para completar o meu gap. Olha essa daqui. The windows are all open. Então, as janelas, plural, tá? As janelas estão todas fechadas. Close, feche, antes que você vá, antes que você parta. It's going to rain. Vai chover, tá? Então, as janelas estão todas abertas. Feche o quê? Feche elas, né? Feche as janelas. Aí você já pensa, pô, janela é coisa, né? Então, coisa, eu tenho duas alternativas para usar ali para coisa. Ou it ou they, tá? Só que it é coisa no singular e
They é coisa no plural, tá? E esses aqui é quando eu estiver falando de subject pronoun, quando ele estiver praticando a ação, tá? Quando eu tenho, eu estou lá nos object pronouns, sofrendo a ação para coisa, eu vou ter it fica a mesma coisa ali no singular, né? E eu vou ter them para plural, quando se tratar de objeto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que resolver se a gente vai trabalhar aqui com subject pronouns ou aqui com object pronouns. Vamos ver. Ó, vamos voltar lá na minha frase. Close, feche elas antes de você partir, tá? Então, quem que vai fechar elas? Ó, feche elas. Você. Feche elas. Então, você que vai fechar, tá? Você que vai praticar a ação. Então, elas vão ser fechadas por você, elas vão ser objeto da ação, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com os object pronouns, já escolhi, tá? Então, vai ser object pronouns. Como eu tô falando de janelas no plural, não vou usar o it, vou usar o them, letra E. Olha lá, mais um pedacinho de texto aí, tá? Olha lá. They spoke English together. Soon she became comfortable speaking English. Então, logo, ela ficou confortável falando inglês. English sounded beautiful to Mary. Então, o inglês soava bonito para Mary. O inglês soava bonito para ela, tá? When she was 19 years old, married. Então, quando ela tinha 19 anos, a married. Por que eu li mais esse pedacinho? Porque para você ver, married é um nome estranho, né? Mas a gente já viu que married é uma menina, tá? Porque olha lá, vamos ver. When she was 19 years old. Quando ela tinha 19 anos. Olha lá, mais um pedacinho aqui que fica claro também que eu tô falando de uma menina, ó. Soon she became comfortable speaking English. Então, logo ela se sentiu confortável falando inglês. English sounded beautiful to Mary. O inglês soava bonito para Mary, tá? Então, quem que tá soando aqui? Quem que tá praticando o verbo? O English, tá? O English está praticando o verbo de soar, tá? E ele soava bonito para quem? Para married. Married, tá? É objeto. Então, eu tenho que procurar uma alternativa aqui que se trate de objeto, tá? Vamos dar uma olhadinha se todas podem ser. Ó, a é o objeto, us, o nós. Them também, objeto you. Ele pode ser tanto subject pronoun como object pronoun. O me, object, e o her, object. Então, só preciso aqui, ó, ver que na hora do married aqui, eu tô falando de uma menina, tá? Então, descobri, tô falando de uma menina mesmo, ó, she. Tô falando de uma menina, então, English sounded beautiful to married. English sounded beautiful to her, ok? Seguinte, mais um pedacinho de texto aí, mais um exercício. The college gave her a job as an English teacher. Então, a faculdade deu para ela, ó, estamos falando de uma mulher aqui, né? Vamos ver se é a mesma mulher que vai vir aqui. Um trabalho como professora de inglês. And then she married her American boyfriend a year later. E depois ela casou com o namorado americano dela um ano depois. Então, ela casou com o namorado americano dela. Ela casou com ele. Olha lá, tá? Então, vamos dar uma revisada aqui, ó. A faculdade deu um trabalho para ela como professora de inglês e depois ela casou com ele, com o namorado americano dela um ano depois. Beleza, é ele mesmo que eu preciso aqui, tá? Então, then she married her American boyfriend a year later. The underlined expression could be substituted by. Então, a expressão sublinhada poderia ser substituída por quê? Então, olha lá, o namorado americano dela, ele. Então, eu preciso de um ele aqui, vamos achar o meu ele. Ó, eu sei aqui que her é ela, não dá. You é você, não quero um ele. Them, eles, elas, us, nós. E aqui o meu ele, ó, him, tá? Só tá dando letra E aqui. Tá ótimo.
Então é isso aí, pessoal. Terminamos hoje, vimos subjects, os personal pronouns, né? Subject pronoun, aquele que pratica o verbo. Object pronoun, aquele que é o objeto da ação, tá? Bastante exercício aí para vocês fazerem, tá? Muita diversão. E eu vejo vocês na próxima aula. Obrigada e até mais.